Eu estava conversando com a Ludmila hoje e eu disse, eu cometi um erro crasso hoje, nesta 44ª Santa Convocação. Eu comecei no dia 8 e eu teria que ter começado no dia 1º. Mas, na realidade, eu teria que ter começado no dia 2 para poder terminar no domingo passado. Não sei se os irmãos perceberam, a semana passada, nós fomos falando acerca da morte, da crucificação e da morte, aí nós falamos da ressurreição, aí nós falamos... Mas antes nós já havíamos falado da transformação de Jesus Cristo, né? De Moisés e de Elias, para a transfiguração, para culminar no domingo de Páscoa o término, porque o mês de março tem 31 dias. Nós sempre começamos em agosto e terminamos em setembro, no dia do aniversário da igreja, né? Ou passa 3 dias, mas é sempre nessa data que a gente procura fazer. No início nós fazíamos 2 vezes no ano, mas os 8 anos consequentes nós fizemos uma vez. E esta é uma santa convocação que nos trouxe bastante enlevo para as nossas almas, porque nós fomos descobrindo no garimpar a palavra e os comentaristas coisas que ainda não tínhamos aprendido e não tínhamos tido a ciência delas. E nós vemos que em todas essas questões há estratégias, há deslocamento, há sede de estar próximo a Jesus. E na palavra de hoje não é diferente. Eu quero convidar os irmãos para estar abrindo as vossas Bíblias em Marcos, capítulo 3, de 7 a 12. Por que procurar Jesus? É o tema da mensagem de hoje. Vamos lá? Marcos, Mateus, não, peraí, Alex, peraí, é papel demais. Marcos, capítulo 3, de 7 a 12. Mas Jesus se retirou ao mar com os seus discípulos e seguiu grande multidão da Galileia e de Jerusalém, da Idumeia e da outra parte do Jordão, perto de Tiro e de Sidão. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vieram a ele. E disse aos seus discípulos que lhe tivesse sempre pronto um barco por causa da multidão, para que não o oprimissem. Porque tinha curado a muitos, de maneira que se arrojavam sobre ele todos quantos tinham males para lhes tocar. E os espíritos imundos, ao lhe ver, prostravam-se ante dele e clamando diziam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia muito para que não o manifestassem. Senhor meu Deus e meu Pai,
Eu quero agradecer-te no nome de Jesus Cristo. É a tua palavra, é a convocação do Senhor para a igreja, para o teu povo, nestes 40 dias, tratando de milagres, e milagres que o Senhor executou por amor, por graça, por misericórdia e por favor. Tu és bom. O Senhor de fato faz o bem. E a sua fama, ela é notória na humanidade, porque os teus feitos são muito maiores do que operar milagres, fazer sinais e maravilhas. Tu és o Deus Criador de todas as coisas, segundo a tua palavra, e nós cremos. Eu te louvo por estar aqui e te louvo por ter o Senhor aqui conosco nesta noite. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor Jesus Cristo, quando nós lemos este texto, nós vemos que é sábado. Já havia tido alguns episódios neste sábado. Primeiro, seus discípulos estavam colhendo espigas e os fariseus e os judeus condenavam. Depois ele entrou na sinagoga e lá operou milagres. E lá, anteriormente a ele se retirar, é o homem da mão mirrada, aquele que tinha a mão ressequida. Era este homem que Jesus curou. Isso enfureceu os judeus. E ele se retirou da sinagoga. E a intenção dele era ausentar-se na maior distância. E é impressionante, amados de Jesus Cristo, que na saída de Jesus para o mar, que a intenção era atravessar ao mar para estar a sós, grande multidão já estava seguindo da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da outra parte do Jordão, que já eram os gentios, perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que ouvia o que ele fazia, vieram a ele. E amados de Jesus Cristo, se nós pegarmos todas estas regiões aqui mencionadas, dá uma soma muito grande de quilômetros. E nós estamos falando em tempos remotos. E nós, pela palavra, nós já vimos aquele homem que andando pelo caminho foi espancado pelos salteadores. E aí houve aquele que passou de largo, Jesus ele menciona quem é, houve quem passou de largo, mas uma pessoa que não se esperava nada tomou a providência. Então eram estradas perigosas, eram pessoas que vinham, e só Deus sabe como vinham, outras como eram trazidas, e as estradas não eram pavimentadas. Se formos somarmos aqui a distância de cada pessoa que saiu da sua casa e muitas de carro, não é nada, porque há iluminação pública e a LED, né, que está lá nas nossas ruas, tem uma visibilidade boa. Aqui há algumas irmãs que gostam de andar a pé, né? Mas a que vem mais longe de ir a pé é a irmã Célia. Deve dar uns 600 metros, irmã Célia.
uns 600 metros, 700 metros. Mas vem, até desce pelo escadão, que é iluminadíssimo, né? É tranquilo. Além da cidade ser uma cidade que tem um policiamento bom. Toda hora você vê uma viatura passando, ou da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ou a polícia da cidade de Barueri, a Polícia Municipal. Pela graça e misericórdia de Deus, aqui nunca houve nenhum incidente de alguém estar a caminho da igreja ou da igreja para casa e ter sido molestado ou assaltado. Eu lembro que antes vinha algumas irmãs aqui de cima e desciam aquele escadão aqui da Laura para a Gabriela. E tinha alguns toxicômanos ali, usuários de droga. E quando as irmãs passavam, os caras fumando maconha, dava a paz de Deus para quem passava. Então nunca teve nenhum acontecimento, sempre em segurança. Mas a necessidade dessas pessoas, elas eram muito grandes. E não tinha quem pudesse resolver os seus problemas. Amados, nós sabemos que todo mundo, e quanto mais operário menos recurso tem, e o trabalho é mais pesado ainda. Então era região de lavoura, era região de rebanhos, de cabras, de rebanhos de bois, de ovelhas. Aqueles que estavam lá na região de Tiro e de Sidom, nós vimos que também tinham pessoas ali que criavam porcos. Então eram homens e mulheres que trabalhavam. E quando a gente é trabalhador e é assalariado, faltar um dia, e na CLT tem uma lei que se você falta um dia, é descontado o domingo, creio que o sábado também, né? Então, você tem umas penalidades. Então, isso, na vida de um trabalhador, um dia de trabalho faz muita falta. Então, você deve saber qual é o seu salário diário, porque eu já fui assalariado, né? Eu sei quanto que eu ganho por dia. Então, aquilo faz parte do meu orçamento. Mas essas pessoas saíam distantes. Eu lembro que quando era pequeno, e nós viajávamos de trem, minha mãe fazia algumas coisas. Saía de Marília e vinha de trem até Bauru, 3 horas e meia de viagem. Mas criança é esganado, né? Então, para não comprar lá no restaurante, nem das pessoas que passavam antigamente, como tem o shopping trem aqui, tinha os funcionários do restaurante que passavam. Tinha! Oi, mãe, homem da coxinha. Lanche, pastel, guaraná. E minha mãe já enfiava a mão dentro lá da bucha, arrancando perna de frango, torta, salgadinho. A mãe trouxe. Mas eu quero daquela, mãe trouxe. Né? Difícil. Para se deslocar longe, e o pessoal que já viajou para o Nordeste, né? E viajou de ônibus, que fica 3, 4 dias dentro do ônibus, né? O que vai jogando de farinha com torresmo e carne seca pilada, vai jogando lá na boca bebendo água, né? É a viagem inteira, né? Eu lembro que uma vez eu fui para Bahia e parei em uma rodoviária e vi uma pessoa abrir uma lata de 18 litros e dentro lá daquela lata tinha, acho que menos da metade já. Quando ele abriu aquela lata, veio aquele cheiro gostoso de paçoca, né? Que é pilar.
a carne seca, junto com castanha de caju, a rapadura e gergelim, né? Sobe aquele... É? Você nunca comeu isso? Você não é nordestina. O irmão Didi, que é cearense, ele fazia, e eu tenho até um pilão lá na minha casa por causa disso. E você bate a farinha, salgado e doce. Você come um punhado lá daquilo lá, ou então fubá, né? Que é pilado. Pedro faz isso. E a irmã Josineide mexe com isso, de torrar o milho, de bater e botar rapadura junto. É muito gostoso. Pode fazer que... E outras, basta uns 2 punhados e um gole bom d'água para você carça o estômago umas 8 horas. Então, tem estas questões da locomoção, da distância. Mas, para ser curado, para ver a Jesus, que se ouvia e pela sua fama, atraía as pessoas de longas distâncias. Quantos dias eles caminharam, Deus sabe. Mas eles foram em direção a Jesus, a Jerusalém. Só que Jesus está em Jerusalém se retirando. E aí é uma distância. Na terra, onde Jesus fixou o seu ministério central e a sua residência, era mais de 100 quilômetros em linha reta. Mas se viesse por um lugar, chegava a 140, 150 quilômetros. E essas pessoas seguindo a Jesus. E tem 2 interesses aqui que é importante para mudar a sua história. Ver a Jesus. Estar perto de Jesus. E o que motiva pode ser curiosidade ou pode ser necessidade. Porque fala acerca de multidões. E aqui eu tenho certeza que passa de 10, de 20 mil pessoas com tranquilidade. São pessoas que queriam ver Jesus. E pessoas que queriam ser curadas por Jesus. E de fato Jesus curava, de fato Jesus cura, de fato Jesus liberta e libertava, operava sinais e maravilhas. Mas a principal coisa que Jesus ele fazia era pregar o evangelho, anunciar o seu reino. Então, as pessoas atraídas pelas curas, pelas libertações e pelos milagres, ouviam o que Jesus ensinava. E Jesus, como ele está sempre um passo à frente, eu digo um passo, porque ele sabia que as pessoas iam chegando próximo a ele, iam tocando nele e iam comprimindo a Jesus. Mas Jesus tem um plano B. Ele pede para que os seus discípulos tenham um barquinho para que a multidão, chegando a ele pudesse entrar dentro desse barquinho e se afastar um pouco da praia e ensinar. Depois do ensino, a aproximação e o milagre. Você quer um milagre? Venha até Jesus. Você quer um milagre? É do jeito e no tempo de Jesus. Você quer um milagre? Entra na fila. Não dá para se chegar todo mundo. Imagine o número de pessoas que nós temos aqui. Se forem todas as pessoas vir, se prostrar e tocar, não tem espaço. E aqui nós estamos falando em multidão.
E o fato é que não tem só doentes físicos, não tem só doentes emocionais, tem doentes espirituais. E nós vimos aqui na Santa Convocação aquela mulher que tinha um espírito de enfermidade. Não tem diagnóstico. Há uma enfermidade, mas que se você fizer o exame, não sai no exame de jeito nenhum. Por quê? Porque é da parte do maligno para roubar, matar e destruir. Há também aqueles que são doentes involuntários. E a sua doença é a invasão do seu ser sem consentimento do maligno, que entra em o seu corpo e que passa a você, como possuído, a não ter vontade própria de querer, de executar e de fazer. Mas essas pessoas vinham até Jesus possessas. E nós vemos que essas são as primeiras pessoas que se prostram aos pés de Jesus, adorando a Jesus. E Jesus pedindo para que eles saíssem e calassem a boca. Os fariseus não criam que Jesus era o Cristo. Nós vimos ontem em Malaquias 4:2 aquilo que aconteceria quando as pessoas viessem colocar as suas mãos na orla das vestes do vestido do Messias. E eles não reconheciam a Jesus Cristo como Messias. Mas aqui, segundo o relato da palavra no versículo 11, uma propaganda positiva. É no 10, porque ele tinha curado muitos de maneira que se arrojavam sobre ele todos quantos tinham males para lhe tocar. Todos foram curados. Ele não repeliu a ninguém. Todos, sem exceção, foram curados. E agora aqui, uma propaganda dispensada por Jesus, que era os demônios revelando que ele é o Filho de Deus. Por que calar os demônios? Porque quem tem que reconhecer que Jesus é o Cristo são os homens. Porque os homens podem ter feito o que tiverem feito, e se não tiverem blasfemado contra o Espírito Santo de Deus, eles têm salvação. E os espíritos caídos que possuíam as pessoas o conheciam porque já haviam estado com ele. E que quiseram ser mais do que ele. E já são condenados. Então não tem glorificação de um condenado que possa fazer um pecador crer, porque vai trazer confusão. E o barulho? E o barulho? Então, nessa glorificação demoníaca, com os sons que saíam dos endemoniados, atrapalhavam aqueles que queriam ouvir a Jesus e não aos demônios glorificando a Jesus. O diabo cria um cordão de isolamento com uma glorificação suspeita, exaltando a Cristo para impedir que as outras pessoas
cheguem até Jesus. Você pode ver isso nas igrejas hoje. As pessoas vão em busca de Jesus, mas o que encontra na igreja é outra coisa. Jesus está aberto a todos, humanos. E a luz de Jesus Cristo repele a tudo aquilo que é satânico. Ninguém que chega à igreja, irmãos, chega limpo. Chega sujo. E a vida é destruída. A partir do momento que essa pessoa se conscientizar que está no inferno e que se não vier até Jesus, não por curiosidade, mas porque crê que Jesus pode mudar a sua história, curar a sua enfermidade, te libertar, você passa a ser um neném. E precisa do puro leitinho espiritual para ir crescendo. Então, demora um tempo. Os crentes que estão há mais tempo não toleram que as pessoas cheguem da forma como elas chegam. Elas chegam destruídas moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Pessoas que o diabo usou a vida inteira. Aprenderam o quê? A serem malandros, a serem falsos, a serem mentirosos, senhores de si, sabe tudo. E sabe que não sabe, mas tem que dizer que sabe. Não é nada, mas diz que é. Então a gente tem que tolerar os fracos. São fracos. Estão na força da carne e muitas vezes na força de Satanás. São vasos do diabo. São porcos imundos, sujos. A cabeça deles é cheia de coisa errada. Só maquinam coisa errada, só o mal. Por quê? O que está dentro lá da vida deles é o mal. Mas eles têm a chance de serem lavados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Ver a Jesus para receber de Jesus a graça. E pedir para Jesus. Então o diabo cria um cordão. Quando uma pessoa chega até a igreja para ouvir a Jesus Cristo, elas não ouvem a Jesus Cristo porque tem um cordão satânico fazendo arruaça. Mesmo que pareça que estão glorificando a Deus, só estão fazendo tumulto. E aí as pessoas começam a pensar um monte de besteira. Tem gente aqui dentro da igreja que mais pensa besteira do que coisa séria. Por quê? Porque o diabo está impedindo de ver e vir até Jesus para receber de Jesus a salvação, porque o diabo já está condenado. E ele vai mostrando várias coisas, né? Onde é que se viu? Numa santa convocação, 40 dias de oração, falando em milagre, o pastor continua sentado. Que Deus que é esse que cura se a artrose do pastor ainda não foi curado? O diabo começa. Eu não vi milagre nenhum aqui, não vi sinal nenhum aqui, eu não vi nada aqui. Porque aqui ninguém mente. Aqui só se faz o que é verdade. Em muitos outros lugares aí, porque o diabo reina, é um monte de mentira. Mas os problemas, eles se acumularam. Mas nós não estamos lá em uma campanha. Não. Nós estamos em uma santa convocação. Deus nos convocou aqui para conhecermos a Ele melhor. Deus nos chamou aqui porque Ele vai trabalhar no nosso espírito, na nossa alma. E, amados, para fazer a gente pensar e entender e se arrepender e começar uma vida nova. E você não vai começar como general. Mas eu já fui capitão, eu já fui coronel. Você não foi nada, você não é nada. Lá no fim, lá atrás, você vai ser recruta. Começando outra vez. E aí você vai crescendo.
Então, amados de Jesus Cristo, quando nós vemos isso aqui, eu não entendi por que Jesus repreendia os espíritos imundos que estavam dizendo a ele: tu és o Filho de Deus. O diabo não precisa dizer que Jesus é o Cristo, porque não tem significado nenhum. Você precisa reconhecer que Jesus é o Cristo. Você precisa reconhecer que só Jesus Cristo tem o poder de mudar a sua história e de tirar você do inferno, porque do jeito que você está, você vai para o inferno. E essas questões são muito sérias, tá? Você acostumou a ser cavalo do diabo. A sua vida é destruída. E você continua intentando males para prejudicar os outros quando só você ia prejudicar. Amados de Jesus Cristo, eles constantemente faziam isso, gritavam o tempo todo, porque sabiam que Jesus de fato era o Filho de Deus. Mas os líderes religiosos de Israel até hoje não sabem. Estão esperando um outro Cristo. Amados, ter a consciência de que Jesus é o Cristo é um milagre. Ter a consciência que a gente precisa de ir até Jesus é um milagre. Ter a certeza de irmos até Jesus e sermos perdoados de todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, é um milagre. Não tem milagre maior na vida do que a salvação. Todos os que receberam milagres morreram. E nem todos os que morreram depois de receber o milagre foram para o céu. De que adianta você receber milagre e ir para o inferno? Eu quero ir para o céu. Eu não nasci para ir para o inferno. O diabo não, o inferno ele não foi preparado para mim. Ele foi preparado para o diabo e os seus anjos e para os mentirosos. Inclusive aqueles que dizem que são crentes e não são. Que canta que nem crente, mas não é crente. Que ora que nem crente, mas que não é crente. E até prega como crente, mas não é crente. O que você precisa é do milagre da salvação. Você precisa ir lá para trás. Começar outra vez. E esquecer toda a mentira que você já disse, que você já falou. Sabe qual é que é o problema que a mentira traz para o mentiroso? É que ele acredita nela. Sabe que é mentira, mas já se acostumou lá na mentira e continua. Sabe por quê? Porque o diabo é mentiroso desde o princípio. Para de mentir. A gente te conhece. A gente sabe quem é você. Deus te conhece. Você não precisa dizer quem você é. O jeito que você vive faz a gente conhecer quem está em você. Essas questões elas são muito sérias. Então o que você precisa é deixar todas as outras coisas e vir a Jesus. Acertar a sua vida e voltar a ter as suas atividades de uma outra forma, de uma outra maneira, e assim com uma esperança de que vai estar eternamente com Jesus. E na igreja pode ficar mais 25 anos aqui, o pastor ele não tem todo esse tempo, esses dias foram me visitar em casa lá, e eu falei assim, eu estou mais 5 anos aqui, teve gente que falou assim, vixe, Nossa Senhora! Já não basta 25 anos, mais 5. É só mais 5 ela com esse pastor e olha lá, mas está a eternidade toda sem Cristo, a vida toda sem Jesus. É um problema seríssimo. Cristo é a verdade. Cristo é a luz. Cristo pode mudar a sua história. Ou você se endireita e se acerta com Cristo hoje,
ou vai passar a eternidade no inferno, se lastimando por ter sido uma mentira. Não é um mentiroso. Ser a mentira. Para com isso. Ainda dá tempo de conserto. Pai Santo, eu quero agradecer ao Senhor em nome de Jesus Cristo e te pedir o auxílio. Eu sei que há correntes fortes que aprisionam as pessoas que não andam na tua presença, que são senhores de si, que têm uma imagem distorcida de si mesmo, achando-se poderoso, achando-se culto, achando-se sabido, achando-se a cereja última do bolo. E não olhando para si e batendo lá no seu peito e dizendo: sou um miserável, sou um miserável. E dependo da sua graça e da sua misericórdia. Eu preciso ser lavado no sangue de Jesus Cristo. Senhor, mesmo sendo um miserável, eu creio que o Senhor Deus pode mudar a minha história. Eu sei que o Senhor pode me fazer, pelo curto espaço de tempo que tenho sobre a face da terra, um homem segundo o coração de Deus. Eu oro no nome de Jesus. Amém.